também essa palestra de hoje à noite, o começo é hoje, Deus ainda ama Israel, que é o título mais ameno, mais manso. O título mesmo é: será que Deus é sionista? Será que Deus é sionista? Que já é bem mais provocativo. E tem muitas outras palestras lá, como sempre, todos são ilustrados. Quer dizer, eu prego a palestra do começo até o fim com ilustrações. É muito trabalho fazer isso, mas vale a pena. Então, em muitas igrejas, o assunto Israel é que nem um buraco negro. Um buraco negro. Tem igrejas que nunca falam de Israel. E quando eles falam, às vezes são coisas feias. Então, realmente é triste. Quer dizer, nós temos uma subnutrição espiritual em respeito de Israel. Aqui, por exemplo, um versículo bonito. Eu fundi algumas línguas e traduções. Olha que o Salmo 87, 5 a 6 diz: e de Sião se dirá, este e aquele homem nasceram ali, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor fará que será pregado em muitas línguas dos povos, para que alguns nascem ali também. Nascer ali também quer dizer para obter a cidadania de Sião. Aí a Bíblia pensa também na Jerusalém celestial, que ganham a salvação no mundo inteiro. Deus fará que será pregado em muitas línguas dos povos, para que alguns nascem ali também. Muito bem. Então hoje à noite vamos começar com 4 pontos. O que é sionismo? O que é sionismo cristão? O diabo sabe de Sião? Deus é sionista? Um sírio que eu encontrei em Israel numa igreja que é amigo da gente, que nos sustentam também, parcialmente, e ele traduz nessa igreja para a língua árabe. Sempre tem visitantes, e eles traduzem para inglês, para árabe, às vezes tem outras línguas. Muito bem. Ele disse para mim que uma das piores coisas no mundo árabe é a palavra sionismo. É que nem diabo. É uma das piores palavras, sionismo. É uma provocação, é horrível. É que nem aquele pano vermelho para o touro enfurecido, o pano vermelho. É incrível esse ódio contra Sião, e nós vamos falar sobre isso. O que é sionismo? Eu acho que eu estou numa igreja privilegiada, porque vocês são instruídos e muito aqui sobre Israel, não é isso? Né? E olha, é uma das poucas igrejas no Brasil. Então vocês realmente são privilegiados. Valoriza, certo? Valoriza. Então, o que é sionismo? Sionismo significa a volta dos judeus para a terra dos seus antepassados. Porque o Monte Sião é o centro de Israel. Então voltar a subir o Monte Sião é a volta para a terra dos seus antepassados. Sionismo. Muitas vezes um movimento mais político, vamos dizer. Político. Israel festejando já desde 3.500 anos aquela noite da Páscoa judaica, a noite do Seder, a Páscoa, o Pesach, e eles pensando naquela saída do Egito e a entrada na terra prometida. E eles fazem isso já há 3.500 anos. Me mostra um povo que tem um feriado de 3.500 anos. Porque Deus disse para Moisés, para eles fazer isso sempre. E um homem chamado Naftali Herz Imber, ele nos anos 1880, 1878, quando os primeiros assentamentos foram formados em Israel por uma onda de imigrantes do leste europeu, da Rússia, ele compôs uma música de 10 estrofes. E eles pegaram uma e adaptaram para ser o hino nacional de Israel. Enquanto no profundo do coração a alma de um judeu arder e na direção do leste, oriente, para Sião os olhos se voltarem, nossa esperança não estará perdida. A esperança de 2000 anos de ser uma nação livre em nossa terra, a terra de Sião e Jerusalém.
nossa esperança não estará perdida. A esperança de 2000 anos de ser uma nação livre em nossa terra, a terra de Sião e Jerusalém. Olha, ele fez esse hino, já falei, em 1880, quando não se via nada do Estado de Israel ainda. Quando poucos judeus foram lá e sofreram muito naquela terra, porque lá tinha praticamente nada, nem bois, nem arados, nada para fazer uma agricultura decente e nem falar de coisas industriais. E as coisas aconteceram em 1897, o primeiro congresso sionista mundial em Basileia, na Suíça, o famoso homem Theodor Herzl, que escreveu depois em alemão, que é a minha língua, né? Então eu entendo que ele escreveu aqui. Ele disse aqui: hoje em Basileia eu fundei o Estado dos Judeus. Se eu ia falar isso agora em público, todo mundo, um despojo, vamos dizer assim, global, ia falar contra. Ninguém ia acreditar que eu fundei o Estado de Israel. Mas olha, talvez daqui a 5 anos, garantido daqui a 50 anos, todo mundo vai reconhecer que isso aconteceu. Sabe quanto tempo levou? 50 anos. Isso foi em 1897, em 1947 saiu aquela partilha da terra da ONU e praticamente o Estado de Israel foi fundado, ou vamos dizer assim, cedido. As nações concordaram. E nós sabemos pelo Vale dos Ossos Secos que são várias etapas para a restauração do povo de Israel. Primeiro, muitos ossos secos, numerosos e sequíssimos, 2000 anos dispersados no mundo. Aí eles começaram a se organizar, ruído, barulho e ajuntamento. Os congressos sionistas se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Israel foi fundado e a etapa final será que Deus vai derramar o seu Espírito. Certo? Isso são as etapas garantidas por Deus. Os cristãos queriam ver os judeus crentes hoje, né? Mas Deus diz: o Espírito virá só no final da grande tribulação, quando eles vão olhar aquele que foi traspassado por eles. Até naquela menorá, diante da Knesset, que é o parlamento de Israel, tem muitas cenas bíblicas, e uma, bem no centro daqueles braços da menorá, do candelabro, temos o Ezequiel profetizando para os ossos secos, Ezequiel 37. Todos os cristãos que vão para Israel passam naquele candelabro. Aí sabemos como Israel sofreu em Auschwitz, que era um campo de extermínio, não era um campo de concentração, onde era um lugar só para matar judeus. 1 milhão, mais ou menos, foi morto através de um componente de inseticida fornecida pela indústria alemã de matar insetos. Estava escrito no rótulo do Ciclone B, que é na base de cianureto. 1 milhão. E muitos cristãos não sabem que 2 milhões foram mortos através de descarga de motores a combustão. Eles foram colocados em caminhões e foram matados através da inalação, da descarga do motor diesel. O dobro daqueles que foram mortos nas câmaras de gás. Poucos cristãos sabem isso, é bom saber as coisas. E no total, 6 milhões foram mortos. Nós podemos dizer, bem simplificado hoje à noite, a Primeira Guerra Mundial preparou o território para os judeus. A Segunda Guerra Mundial trouxe o povo. Você entendeu? Assim Deus usou até as guerras, muitas coisas negativas. A Primeira Guerra levou os ingleses em fazer aquela declaração Balfour, de dizer: nós olhamos com bom grado para os judeus voltarem para a terra dos pais. Eles tinham esse chamado mandato britânico para a Palestina, que eles tiraram do Império Otomano, que chegou ao fim
na Primeira Guerra Mundial. Os ingleses, certo? Que foi uma boa área, mostrando as fronteiras do território onde a pátria da nação judaica devia ser reconstruída. 5 anos mais tarde, os ingleses ficaram com pés frios, tiraram 2/3 e fundaram a chamada Transjordânia. Agora presta atenção, a Transjordânia foi chamada a Palestina Árabe. Olha, já existe um Estado palestino. E o terço, os 23% que sobraram daquela área, foi chamado a Palestina Judaica. Você entendeu? Isso é muito bom para os cristãos saber. É importante. E o que aconteceu depois? Em 1947, a Palestina Judaica foi mais uma vez dividida para criar mais terras palestinas. Mas era uma divisão tão... Posso usar uma palavra profana? Idiota? Porque você não pode mais defender um país desses. Olha, você não pode defender um país que é um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. E olha, esse pedaço aqui, você quer saber? É o deserto Negev. Sabe o que vale o deserto Negev? Vamos dizer assim, humanamente dito, nada. Comparado com o Negev, o Nordeste é quase um paraíso. Porque o Negev é um deserto de verdade. Então, o que aconteceu? Já que os árabes disseram que se o Estado de Israel será proclamado, aquele nenê nascido não vai sobreviver 24 horas. Já ameaçaram em aniquilar os judeus. Aí veio a guerra pela independência, né? E Israel, como eles podiam defender um território desses? Ninguém sabe. Esses 600 mil judeus miseráveis lá, muitos sobreviventes do Holocausto, enfrentaram 5 exércitos árabes. 5 exércitos árabes invadem para aniquilar Israel. E o que aconteceu? O exército israelense, exército entre aspas, porque Israel não tinha exército, contra-ataca e vence, e ganha territórios. Até hoje, eu falo uma coisa séria agora. Até hoje, ninguém sabe como isso foi possível. Mas nós sabemos. Porque Deus não permite a aniquilação do povo de Israel. E aí foi fundado o Estado de Israel. Muito bem. Que para os judeus foi uma grande alegria, tanto em Israel como no mundo, no resto do mundo. E os árabes chamam esse dia Yawm al-Nakba, que é o dia da grande catástrofe. Por quê? Enquanto a Bíblia fala o tempo todo que os judeus voltariam para a sua terra, até no fim dos tempos, Deus prometeu isso. No Alcorão, na Bíblia dos árabes, não pode nem chamar de Bíblia, naquelas suras, eles não têm nenhuma profecia que fala disso. Então eles foram atropelados pelos acontecimentos. Eles tinham tomado conta do monte do templo, colocaram o domo da rocha no monte do templo, exatamente onde estava o templo de Salomão e o templo da época de Jesus. E ao lado eles colocaram a mesquita Al-Aqsa. E eles gritaram lá, Allahu Akbar. Alá é todo poderoso. E aquele Yahvezinho de Israel, aquele Yahvezinho, pode esquecer para sempre. Acabou, agora é Allahu Akbar, aqui no monte do templo. Só que a Bíblia diz, ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei àquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. E eles foram atropelados e estão sendo atropelados até hoje. Os povos árabes lá em redor já foram várias vezes atropelados por guerras, queriam acabar com Israel e levaram cada vez uma surra feia, certo? E o monte do templo hoje é muito ameaçado, porque em Jerusalém tem um monte de maquetes do próximo templo, do terceiro templo. Então imagina quando os árabes veem aquelas maquetes, eles ficam loucos de raiva e de medo e de desespero. Eu gosto da Raabe, que viveu em Jericó. Ela falou para os 2 espias judeus o quê? E olha,
Isso poderiam ser as palavras dos palestinos e dos árabes hoje. Seria tão bonito. Pensei que o Senhor vos deu esta terra, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo da terra. E ela pediu clemência. Ela disse: por favor, tenha misericórdia de mim. Eu sei que vocês vão voltar e vão conquistar essa terra. Por favor, não me matem. E aí os espias prometeram. E vocês sabem, todo mundo que estava naquela casa, eles foram integrados no povo de Israel. A Raabe se encontra na genealogia do Senhor Jesus. Um povo amaldiçoado, os cananitas. Um povo amaldiçoado por Deus. Mas olha, quando alguém reagiu de maneira certa, Deus honrou a pessoa e a Raabe foi até integrado no povo de Israel. E assim, através das primeiras décadas, aconteceram coisas incríveis. Os judeus saindo dos países árabes, vocês sabem que quase 800 mil judeus fugiram dos países árabes, porque os árabes começaram a ficar agressivos e mostraram muito ódio contra os judeus depois da fundação do Estado. Então, eles saíram daqueles países. Aqui, por exemplo, temos a ação Tapete Voador, que 60 mil judeus foram tirados nos anos 50 do Iêmen. Iêmen é um país ao sul da Arábia Saudita. Quem são esses? Quem vem voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Voando como nuvens. Olha o que o profeta fala. Isaías 60 fala, voando como nuvens. E muitas comunidades judaicas foram arrancadas e salvas através de pontes aéreas, voando como nuvens, como pombas ao seu pombal. Você já viu as janelinhas do avião? E aqui um pombal, isso aqui é um pombal. Aqui no Brasil não se conhece muito disso, não, mas na Europa tem muito e no Oriente. Um pombal, olha as janelinhas do pombal, né, as entradas, e um avião. Isso é muito interessante, né, porque a Bíblia diz, e como pombas ao seu pombal. Aqui até judeus da Etiópia, aqui o papai da família beijando o chão, o solo. Até no ano 1991, Israel quebrou o recorde e botou 1.086 passageiros numa Boeing. Numa Boeing. Isso é muita gente. E dois bebês nasceram durante o voo. Lá da Etiópia até Jerusalém. Aí chegaram 1.088 passageiros. Está no livro dos recordes que Israel fez isso. Botando 1.088 passageiros numa Boeing. Claro, sem assentos, né? Todo mundo assim. Então, os congregarei das extremidades da terra. Se cumpriu literalmente, os judeus vindo dos 4 cantos do mundo. Eu tenho um número na cabeça, que eles vieram de 130 países. 130 países. E olha aqui, a limpeza étnica no mundo árabe. Vocês sabem quantos judeus hoje ainda sobraram no mundo árabe? 1%. 1%. Tem países árabes onde não tem mais judeus. Na Líbia, por exemplo, 0. Olha aqui. Na Síria, 100. No Líbano, 100. Iraque, 35. Olha, é incrível. E 878 mil judeus em 1948, só sobraram 7.635 no mundo árabe. Você sabe o que significa isso? O mundo árabe maduro para o juízo. Os judeus saindo, isso é um sinal muito sério. A Bíblia diz que Jerusalém seria um cálice para todos os povos em redor, e hoje temos a Liga Árabe em redor de Israel. Israel aqui, tão pequeno, que o nome sempre tem que estar escrito no mar Mediterrâneo, porque não tem espaço. Israel é tão pequenininho que só pode botar Isr. O máximo é Isr, mas não Israel. E olha o tamanho dos países, eu coloquei sempre o tamanho, a comparação em amarelo.
Por exemplo, a Líbia é 85 vezes maior, o Sudão 120, o Egito 48 e tal. Muito bem. Os judeus voltando. Até da Rússia. Porque a Bíblia diz, diga ao norte, né? Deixa meu povo ir. E em 89, 90, 91, quando o Império Soviético implodiu, 1 milhão de judeus russos foi para Israel. Que hoje o russo é a 4ª língua mais importante em Israel. Nós temos o hebraico moderno, chama Ivrit. Nós temos o inglês, que ajuda os turistas para entender as placas. O árabe e o russo. Aqui nós temos um grupo de russos, né, que estão chegando em Israel. Agora vamos perguntar, o que é sionismo cristão? E vamos falar uma coisa um pouco desagradável. Durante a Reforma, houve um genuíno empenho em reavivar a verdadeira vida espiritual na igreja, um esforço em acabar com tradições meramente humanas, e um grande ímpeto para voltar ao fundamento bíblico. Mas é digno de reparo que justamente Lutero e Calvino ensinavam um genuíno entendimento do que a Bíblia dizia sobre a salvação, só pela graça, só pela fé, e não por obras, como era costume naquela época, quando a Igreja Católica vendia suas indulgências e as negociava como mercadoria. Eles voltaram para aquele sola scriptura, somente a palavra, somente a Bíblia. Mas infelizmente esses reformadores trabalhavam com 2 normas diferentes na interpretação bíblica. Toda a escritura deveria ser entendida em seu sentido óbvio e evidente, assim como o texto fala. Uma grande volta à Bíblia, com exceção das passagens que falam de Israel. Esse tema deveria ser entendido de forma alegórica e simbólica. Isso significa que nossos amados e famosos reformadores, em seu caminho de volta à Bíblia, ficaram parados ou atolados em Agostinho, Constantino, Eusébio e Orígenes. E olha, tinha uns pais da igreja que até falaram, por exemplo, o seguinte, que o dever verdadeiro de um cristão é odiar os judeus. Então, aquele antissemitismo foi implantado na igreja, de tal modo que o Adolf Hitler, na Alemanha, disse, no seu livro Mein Kampf, A Minha Luta, nós só fazemos aquilo com os judeus que as igrejas já estão pregando 1500 anos. Imagina que horrível. O Júlio Streicher, que era o editor de uma revista antissemita, disse em Nuremberg, onde ele foi condenado à morte pela forca, se eu estou sentado aqui, ser acusado de antissemitismo, ao meu lado devia estar sentado Martinho Lutero, porque ele escreveu um livrinho, Os Judeus e as Suas Mentiras, que foi quase o programa dos nazistas. Olha, eu nasci na igreja luterana, certo? Eu conheço os lados muito bons da reforma, vamos deixar tudo isso. Mas foram homens, e eles tinham os seus dark sides, os seus lados obscuros e tristes, o antissemitismo. E depois veio o Holocausto de verdade na Alemanha. Então, esse erradicar espiritual de Israel, do plano de Deus, nas igrejas, é algo muito sério, muito sério. Isso é nossa luta, também do pastor Nogueira, de outros aqui, em mostrar a importância de Israel. Olha, quando você, como um cristão normal, lê Romanos 1, 27 a 29, olha o que está escrito aqui. Esta é a minha aliança com eles, com os judeus, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas, e as promessas que Deus deu para os patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Cada advogado, ele sabe o que é irrevogável, na justiça, no direito, algo irrevogável é algo que não pode ser anulado, nunca, independente do que acontece. É algo firme.
Isso Deus fala do seu pacto com Israel. Olha, isso não quer dizer, amados por causa dos patriarcas, isso não quer dizer que os judeus são salvos. Você entendeu? Olha, não entende errado, nós não pregamos aqui 2 caminhos de salvação, mas eles são amados por Deus e Ele vai cumprir as suas promessas com Israel. E Apocalipse mostra isso muito bem, o que vai acontecer naqueles 7 anos e principalmente nos últimos 3 anos e meio. Ou Romanos 9, 3 a 5. Imagina agora, eu leio isso até em alemão, né? Agora leio para vocês em português. Um alemão lê isso, ó. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, Paulo falando, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas. Agora ele fala uma coisa, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Aí alguém vai dizer, não, Paulo, alguma coisa está muito errado com o teu grego. Não escreve pertence-lhes, escreve pertenceu-lhes. Porque eles perderam tudo, crucificaram Jesus, rejeitaram a nova aliança que Deus ofereceu exclusivamente para eles no começo, rejeitaram, acabou a festa. E Paulo escreve, pertence-lhes. Por isso, baixa a bola com os judeus. Cuidado com o tratamento com Israel e os judeus. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, sugando a seiva da oliveira, te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, não seja arrogante. E me deixe falar isso. Milenarismo, que nega o futuro de Israel, o milênio e outras coisas, é arrogância gentia, até de cristãos gentios contra os judeus. É muito sério, mas é isso. E Paulo adverte, olha, ele trata daquele assunto de Romanos 9, 10 e 11, para todo mundo entender. Até o Lutero traduziu essas coisas, e apesar disso ele odiou os judeus. Isso é muito triste. Então nós cortamos o nosso próprio galho, certo? Você entende, quando se corta um galho, tem que cortar no outro lado, tá? Não ali. Se você corta ali, você vai cair. E olha o homem sugando as alianças de Deus com e através de Israel, corta o galho que une ele com essa raiz. Isso acontece hoje com muitas igrejas. E olha, Jesus já tinha profetizado, Israel ia ficar muito tempo deserta. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste, eis que a vossa casa vos ficará deserta, 2000 anos. E Oséias fala que eles iam ficar sem nada por muitos tempos, mas nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Isso vai ser no final da grande tribulação. Jesus até disse, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, falando com os judeus, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Os cristãos fazem muito bem em cuidar esses atés. Nós temos vários atés, até na Bíblia. Por exemplo, Lucas 21, 24, Jesus profetizando a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios. E muitos cristãos terminam aqui, a teologia deles termina exatamente aqui, mas olha, o versículo continua. Se eu, como um cristão comum, leio, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, o que quer dizer isso?
que não vai ser negativo para sempre. Jerusalém não será pisada para sempre dos gentios, mas haverá um até, e os tempos dos gentios vão ser cortados. Você entendeu? Isso é a lógica desse versículo. Isso é um versículo que vai influenciar a nossa teologia, como nós vemos Israel, a nossa escatologia também. Por isso nós cristãos ficamos ao lado de Israel. Aqui em Porto Alegre, já faz tempo uma demonstração contra a visita do famoso Mahmoud Ahmadinejad. Você lembra? O amigão do Lula, o amigão do Lula. E aí, aqui vocês veem também o meu filho mais novo, o Benoni e o Noah. Os dois foram lá para se fazer presente e apoiar os judeus. É isso que o cristão faz. Isso é feito também em muitos países. Nós, cristãos, suportamos Israel, certo? Nós ajudamos Israel, nós apoiamos Israel. Até esse grande momento, né? Temos que botar isso no Pastor Nogueira, no ônibus verbos, né? Nós mostramos para o Ben Abraham que nós apoiamos e amamos Israel. E ele sentiu isso, ele ficou abalado, ele ficou emocionado. É isso que Deus quer. Eu me lembro de um outro judeu em Porto Alegre, o Simcha Melão. Simcha significa alegria. Ele era o único sobrevivente de uma família inteira de 32 pessoas, todos foram mortos pelos nazistas. Eu sempre comprei na lojinha dele móveis, fiz amizade com ele, visitei ele em casa, podia orar com ele. Com lágrimas nos olhos, ele falou para mim: você parece um da minha família. Ele falando isso, foi incrível. E olha, nós temos coisas tão importantes na Bíblia. Para mim, Isaías 49:6 é uma verdadeira pérola no Antigo Testamento, dos profetas. É uma pérola incrível, que mostra que o trabalho de Jesus, do Messias, é um kit. Você sabe o que é um kit? Um pacote, certo? Um pacote. Aqui Deus fala com esse Messias, que é chamado Ebed-Yahvé, ou Obed-Yahvé, o servo do Senhor, que é o mesmo personagem que morre em Isaías 53 como o Cordeiro de Deus. É o servo do Senhor, é o Messias, é Jesus. E o que Deus fala para Jesus? Sim, diz ele, Deus Pai, pouco é os seres meu servo para, primeiro, restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer, segundo, os remanescentes de Israel. Por isso, em Mateus 24, no final, quando o anjo toca a trompeta e os escolhidos são juntados, isso não é a igreja. Isso são os judeus. São os judeus. Ele vai trazer os remanescentes de Israel. Agora, terceiro, todos os cristãos concordam. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aí todo mundo concorda com o ponto 3. Mas Jesus, naquele trabalho pleno do Messias, ele também vai restaurar as tribos de Jacó e ele vai trazer os remanescentes de Israel para casa. Você entendeu? Isso é o trabalho completo, é um kit. Se você gosta ou não, olha, não foi você que escolheu Israel, não fui eu, foi Deus. Ele se chama, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, assim eu quero ser lembrado para todos sempre. Foi isso que ele falou. Não, quando ele disse, eu sou aquele que eu sou, o Deus de Israel. Agora vamos nos perguntar, agora temos 8:30, pastor Nogueira, qual foi o nosso trato? Porque eu não ouvi nada, até que hora eu posso fazer? Até 9. Vocês aguentam até 9? Olha, parabéns para todos que vieram hoje, terça-feira. Não é fácil. Para mim foi fácil, porque eu moro logo ali, certo? Logo ali. Foi muito fácil. Mas para vocês não. Então, vamos nos perguntar. O diabo sabe da importância de Sião. Será que ele sabe? Jesus disse em João 4:22, quando ele falou com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, que era o poço de Jacó de verdade.
Ele disse: vocês estão adorando aqui coisas em Siquém, hoje se chama isso Nablus, entre o monte Gerazim e Ebal. Vocês estão orando aqui uma coisa, porque eles fizeram um templo ali, coisa que você não conhece. E ele disse: nós adoramos aquilo que nós conhecemos lá em Jerusalém. E aí ele disse: porque a salvação vem dos ou através dos judeus. O próprio Senhor Jesus falou isso, bem claro. Todos os povos têm que baixar a cabeça, se humilhar e aceitar isso. Você pode ser um alemão orgulhoso, a salvação vem dos judeus. Você pode ser um americano, argentino, até um árabe, de um país árabe, a salvação vem dos judeus. Não tem como negar isso, é ligado com o povo de Israel. Imagina como os povos gostaram os judeus, através dos milhares de anos, quando eles peregrinaram pelo mundo, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Yahvé fez os céus. O nosso Deus, o Deus de Israel, fez os céus e a terra. E todos os deuses dos povos são ídolos. Onde fica aqui o politicamente correto? Não falam isso, que coisa feia, falando que a religião não presta, que a religião não é certa, que não vai levar nenhum para o céu, só o Deus de Israel. Mas é isso que nós temos que falar. Ele é o Criador, e Ele é muito genial, muito genial. Vocês sabem que existe até uma Joaninha Pink? Olha só as Joaninhas, tem de tudo, e olha, nem coloquei todos, tem muito mais ainda, só para mostrar como o nosso Deus é genial e criativo. E lá em Patacho, quando nós ficamos lá, nós gostamos de mergulhar, e nós vimos coisas interessantes, sempre acha coisas novas. Esse peixe sempre está na nossa lista, é o grama loreto, ele é roxo, e atrás ele fica laranja e amarelo, ele tem um olho puxado, que nem quase um japonês, certo? E ele ainda, parece que ele fez uma maquiagem branca por cima do olho embaixo, uma coisa linda, e ele só vive em tipo cavernas, e ele nada normalmente com a barriga para cima, ele nada virado, assim, naquelas paredes, no teto das pequenas cavernas. Maravilhoso, e isso é só um peixinho que Deus fez, ele é muito grande. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes dizer, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Aie, Asher, Aie, eu sou aquele que eu sou. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros, este é meu nome, eternamente assim serei lembrado de geração em geração. Quando alguém diz, eu também creio em Deus, muitos brasileiros falam isso, né? O problema é que na nossa Bíblia, muitas vezes o nome de Deus foi tirado, só deixaram Deus, Senhor, e saiu aquele nome hebraico, porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, certo? Não é só Deus, não, é um Deus bem específico, que se manifestou no povo de Israel. O povo de Israel se tornou o portador da revelação de Deus e da verdade de Deus e do caminho da salvação. Esse nome, Yahvé, eu sou aquele que eu sou, esse tetragrama, essas 4 letras em hebraico, aqui em hebraico antigo, que mudou e que muda o mundo inteiro. Não tem outro nome que tem tanta influência como Yahvé, que Jesus usou. Ele disse antes de Abraão, eu sou. Ele falou, eu sou. No jardim Getsemane, quando os romanos começaram quase a matar os apóstolos, porque Pedro puxou aquela espada e cortou a orelha do servo. Jesus disse, quem vocês estão procurando? Jesus o Nazareno. E ele disse, sou eu. Sou eu sou. E quando ele falou isso, todo mundo caiu para trás.
Ele mostrou o seu poder. Yahvé. E olha, disto ficaram sabendo Sambalate. Agora olhamos para o livro de Neemias. O livro de Neemias é muito parecido com o tempo de hoje. Aquele ódio dos vizinhos contra os judeus, que estavam tentando reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Hoje é a mesma época. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles não gostam disso, não gostam. Quando os cristãos são amigos e apoiam Israel. Será que o diabo sabe da importância de Sião? Olha que nós lemos em Ezequiel 28. O Ezequiel 28 e Isaías 14 são retrospectos. É que nem quando você olha no espelho retrovisor do seu carro e olha para trás. E a Bíblia revela nesses dois trechos a queda de Lúcifer, do diabo, que era um querubim ungido. E olha o que a Bíblia diz: estiveste no Éden, jardim de Deus, eu te estabeleci como querubim ungido para proteger, no monte santo de Deus estavas. Ele estava no monte santo de Deus. E ele foi expulso de lá, Lúcifer. Ele foi expulso de lá. Ele fica louco com versículos desses, por exemplo. Mas quando Deus fala, mas eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. E o Senhor, Ele mesmo, reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E o diabo diz o quê? Não! Eu quero ficar no monte santo do Senhor. E ele quer voltar para o centro do mundo, Jerusalém. E isso vai acontecer. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. E na metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrama sobre ele, quando Jesus vai acabar com ele com o sopro da sua boca. O que quer dizer? A abominação vai vir. Aquilo que Paulo revela em 2 Tessalonicenses 2:4, o qual o anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, lá em Sião, em Jerusalém. Ele quer voltar para o Monte Santo do Senhor. Ele sabe que é o centro do mundo. Por isso, ele imita o reino messiânico. Ele vai trazer paz e segurança. Paulo fala sobre isso. Quando eles falarem paz e segurança, a repentina destruição assaltará eles, como a dor de parto a uma mulher que está para dar à luz. O anticristo, mais uma tentativa para criar um império global de paz, imitando o milênio. Vocês sabem como os nazistas chamaram a Alemanha grande durante ou antes da Segunda Guerra Mundial? A visão nazista: o Santo Reino Romano de origem alemã de 1000 anos. 1000 anos! Hitler falou do Santo Reino Romano restaurado, alemã, sob liderança alemã, de 1000 anos. Ele falou de um milênio. Quer dizer, ele também tentou imitar o milênio de Jesus. Não com os judeus e Jesus como rei dos reis, mas com os alemães e Adolf Hitler no trono. Você entendeu? E o anticristo vai fazer isso. E todos que aceitam a marca da besta serão os seus súditos. Ele quer voltar. Por isso, aquela marca da besta, que na verdade também, de certo eu já falei isso aqui, também é uma afronta contra Deus, a marca da besta.
Porque a marca da besta será colocado na mão direita ou na testa, na fronte. Olha, se você acha que isso vai ser um chip, o problema é seu, certo? Se você é um chip maníaco, o problema é seu, sério. Eu não posso ajudar você, não posso ajudar. A Bíblia não fala que é um chip. A Bíblia fala que vai ser uma marca, e a palavra usada é exatamente aquilo que um fazendeiro faz quando ele coloca o ferro quente nas coxas do seu cavalo ou no seu gado, colocando um sinal dele, que é permanente, que não pode ser tirado, porque é queimado com ferro quente, na pele do animal. E o que o colono fazendeiro expressa com aquele sinal? Que esse animal é meu. Exatamente isso é o significado da marca da besta. A pessoa que aceita isso, vamos falar bem simples, vendeu a sua alma para o anticristo e para o diabo. E a Bíblia diz, o anjo diz em Apocalipse 14, quem aceita a marca da besta não pode mais ser salvo. Ele vai para o lago de enxofre, que é muito sério. Mas escuta, de onde o anticristo tira a ideia de colocar algo na mão direita ou na testa? Quando os judeus tementes a Deus oram, eles colocam os chamados tefilim na testa e na mão direita. Você entendeu? Esse homem ali, ele... Não, é na direita também. Pensei que era canhoto. O menino é canhoto. Quer dizer, isso não é... Antigamente não existiu isso, mas eles abrem mão, né? Até o canhoto pode botar na mão esquerda. Tudo bem. Olha aqui que Deus fala: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atá-las-eis por sinal na vossa mão. Atá-las-eis, atar, prender, pendurar na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos. Colocar na testa. E aí os judeus pegaram os 4 trechos onde Deus fala em fazer isso como sinal entre os judeus e ele. Eles colocam esses 4 trechos em pequenas tiras de papel, escrito em hebraico à mão, e eles colocam isso nos tefilim, nessas caixinhas que você vê aqui, né? As caixinhas aqui, ó, né? Ou aqui na mão, é uma caixinha, essas cápsulas. E o diabo, o Lutero já disse que o diabo é o macaco de Deus, olha, eu tenho que concordar com ele, certo? Porque ele aqui está imitando os tefilim, ele está trazendo um tefilim diabólico, que é a marca da besta na mão direita ou na testa. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Palavra profética é fascinante. Às vezes tem tantas informações. Quando eu penso naquelas 2 testemunhas, em Apocalipse 11, 3 a 13, são 11 versículos com uma imensidade de informações, que responde tantas perguntas, e às vezes nós lemos assim por cima, e perdemos coisas importantes que nós juntamos como um quebra-cabeça. Muito importante. A Bíblia diz: fazeis bem em atendê-la. Quem são esses fazeis? São os especialistas em profecia bíblica, são os mestres de grandes seminários. Olha, você lê esse versículo, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética: fazeis bem. Quem faz bem? Me ajuda. Todos que leem, todos os cristãos fazem bem. E olha, hoje uma grande parte das igrejas não faz bem, eles não estudam profecia. Talvez eles tenham medo, por causa da confusão reinante de tantas correntes teológicas diferentes, sobre o arrebatamento, sobre o milênio, sobre Israel. Ou eles veem pessoas como testemunhas de Jeová, que abusam de muitas coisas, ou pensam em pessoas vestidas de brancas, subiram os morros, tinham vendido tudo para esperar a volta de Cristo, porque alguém calculou a data. Você sabe disso, né? Isso traz muito descrédito. Mas olha, a Bíblia diz: fazeis
bem. É uma orientação do apóstolo Pedro. Fazemos bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, no meio de tantas correntes teológicas diferentes. É uma coisa bem confirmada. Não é sim ou não, tem 1000 maneiras de interpretar a profecia. Nada disso. É bem confirmado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe uma escatologia simples e evidente. Quando nós lemos os textos como está escrito e começamos a juntar as peças com zelo, com oração, com cuidado, ouvimos os mestres do passado, os mestres presentes, homens abençoados, o que eles juntaram, e nós vamos entrar nessa e vamos aprendendo, e olhamos com olhos abertos para esse mundo. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias, tribos, nações da terra. E quem não faz isso, sofre. Sem dúvida. E assim Deus disse: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Olha o Irã. Você sabe que o Irã, só para esclarecer, eles não são árabes, certo? Os iranianos são o quê? Persas, certo? Mas hoje eles adotaram o Islã para o Irã. E olha o que veio como efeito colateral direto, é o antissemitismo. Aqui o grande Ayatollah Ali Khamenei, autoridade máxima religiosa, apresenta um plano de 9 pontos para a aniquilação de Israel. Israel tem que ser eliminado. De novo se levantaram os grandes antissemitas. Vamos riscar Tel Aviv do mapa. Moshe Retzae, ex-comandante da guarda revolucionária do Irã, que é a elite do exército. Vamos riscar Tel Aviv do mapa. E olha, Tel Aviv não tem nada a ver com os árabes, certo? Tel Aviv é uma cidade judaica que foi fundada em 1909, se eu me lembro bem, no meio das dunas de areia do mar Mediterrâneo. Lá não tinha nada. Vieram judeus, pegaram uns quadrados de areia e começaram Tel Aviv. Foi incrível. E até essa cidade puramente judaica, eles querem riscar do mapa. Aqui o Abdul Rahim Mousavi, general supremo do exército iraniano. Dentro de um prazo de 25 anos, queremos exterminar Israel. Olha, acho ele até bastante humilde. 25 anos. Esse já é um pouco mais, né, realista, vamos dizer. 25 anos. Os outros fazem de conta que já vão fazer agora, riscar do mapa. Mas olha, todos têm esse alvo. Parece que eles estão embriagados com Jerusalém, se preocupando tanto com Jerusalém. O Sheikh Saed Hassan Nasrallah é o líder do grupo terrorista Hezbollah no Líbano. Olha o que ele fala: Israel é um tumor cancerígeno que tem que ser extirpado e ser destruído sem ganhar uma chance de se render. Olha, eu já conheço essas palavras. Tumor cancerígeno. Foi o Adolf Hitler que falou isso também dos judeus. E vocês sabem o fim de Adolf Hitler? Vocês sabem o fim dos alemães na Segunda Guerra Mundial? Quando a metade da Alemanha foi destruída, a metade da Alemanha, e para cada judeu aniquilado, rolou pelo menos a cabeça de um alemão. 6.800.000 alemães morreram, porque eles mataram 6 milhões de judeus. Aqui o nosso amigão Mahmoud Abbas, o líder dos palestinos, certo? Jamais vou reconhecer um Estado judeu. Então, olha, todo aquele papo de paz, esquece. Qualquer árabe que vende terra para um judeu deve morrer. Os judeus não têm nenhuma conexão com a terra de Israel. Quer dizer, Abraão, o templo, nunca existiu essas coisas, é tudo mentira. Os judeus não têm ligação com essa terra. Não queremos um único judeu no futuro Estado palestino.
Também conheço isso. Mas eu conheço isso. Judenrein. Foi isso que os alemães falaram, Judenrein, quando eles exterminaram os judeus de uma cidade inteira, não tinha mais um judeu, isso se chamou Judenrein, limpo dos judeus, não tem mais judeu. E ele não quer nenhum judeu no futuro Estado palestino. E olha, o que eu coloquei aqui embaixo, 20% dos cidadãos de Israel são israelenses árabes, 1.271.000 que vivem lá no meio dos judeus. Você entendeu? Tem passaporte israelense. E esse Abbas diz, nós não queremos nenhum judeu no outro lado. Muito amigo, um ótimo vizinho, né? Um ótimo vizinho. Jamais vamos reconhecer o Estado de Israel. Ismael Haniyeh da Hamas e Mohamed Talan da Fatah, que era do Yasser Arafat, que são partidos lá na faixa de Gaza. Então, são eles, olha bem para eles, que são os modernos antissemitas dispostos para aniquilar Israel e os judeus. Certo? Grandes inimigos. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Até o nosso grande amigão Erdogan, que queria tanto entrar na Europa, certo? No mercado comum europeu, nós vamos marchar para libertar Jerusalém. Ele quer ser o grande líder do Império Otomano restaurado, é o sonho dele. Primeiro-ministro da Turquia, Erdogan. Até ele tem problema com Jerusalém. Jerusalém será um cálice para tontear todos os povos. E olha o que o nosso grande e militante ateu, evolucionista, Richard Dawkins, você já ouviu dele, né? Olha o que ele fala. Não há cristãos, pelo menos que eu saiba, que explodem edifícios. Não tenho conhecimento de quaisquer ataques suicidas de homens-bombas cristãos. Também não sei de nenhuma grande denominação cristã que defende a pena da morte em caso de apostasia. Eu tenho sentimentos contraditórios em respeito ao declínio do cristianismo. E olha, ele é um ateu, que já falou muitas coisas feias, ofendeu os cristãos, diz que qualquer um que crê é um bobalhão, é um retratado, um inimigo. Eu tenho sentimentos contraditórios em respeito ao declínio do cristianismo. É bem possível que este seja um baluarte contra algo muito pior. Parabéns, Richard. Agora ele entendeu uma coisa. Ele está desconfiado que o cristianismo ainda é um freio contra algo muito pior do que o Islã, que a Bíblia chama de anticristo que virá. É interessante que ele fala. É bem possível que quer dizer, o cristianismo seja um baluarte contra algo muito pior. Mas a ONU hoje, talvez vocês aqui no Brasil, vocês não acompanham bem as coisas. A ONU hoje é um bando de antissemitas, que o tempo todo condena Israel. É a maior alegria deles, fazer resoluções contra o Estado judeu. E eles não falam nada de mal contra o Irã, contra os países onde tem coisas horríveis acontecendo em respeito do tratamento de mulheres, de outros. E eles só condenam Israel. Ali em Nova York, certo? Em Nova York, aqui tem os prédios da ONU. E eu gosto quando o nosso famoso Donald Trump, olha, você pode pensar sobre ele o que você quiser, mas ele está cortando os fundos para a ONU. E está certo. Eles só fazem coisas ruins com Israel o tempo todo. Afrontam e até desprezam os próprios Estados Unidos. E olha, no prédio tem esse lindo versículo de Isaías 2:2-4, que diz: eles vão transformar as suas espadas em relhas de arados, e as suas espadas em relhas de arados. Eles não levantarão a sua espada, e uma nação não levantará espada contra outra, nem aprenderão mais as guerras. Está escrito na fachada da ONU.
Imagina eles citando um profeta de Israel, e eles condenam Israel o tempo todo. Eles também não acreditam que isso vai se cumprir através do Messias de Israel. Eles acham que o homem vai conseguir isso através do esforço próprio. Tipo, negociar a paz, cessar fogo. E nós sabemos que tudo isso é uma ilusão, uma utopia. E muitos boicotando Israel. Nós temos hoje denominações cristãs que estão clamando para adotar o boicote contra Israel e contra produtos de Israel. O que você acha que Israel pensa sobre esse tipo de cristãos? Até a Unesco, que é uma das 17 filhas da ONU, a ONU tem várias repartições e atividades. A Unesco é a Organização das Nações para a Ciência, Educação, Cultura e Comunicação. A Unesco disse que Israel, a mesma coisa como os árabes antissemitas, dizem que Israel não tem nenhum laço histórico com o Monte do Templo. Você sabe o que significa isso? Que eles não acreditam que ali houve um templo judeu. Quer dizer, aquela história de Salomão com o templo, Jesus pregando no templo, Jesus é apresentado no templo como menino, Jesus pregando a destruição do templo, aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo isso é lenda, é folclore. E olha, quando você vai para a Itália, Roma, Colosseu, onde os cristãos morreram, se lembram, né? Diante das feras. Ali ao lado, olha, eu vou mostrar para vocês aonde. Aqui. Certo? Ali é o chamado Arco de Triunfo de Tito, o general Tito, que destruiu Jerusalém e o templo no ano 70. A Unesco diz, tudo isso não é real. Mas olha, ali tem um relevo, e esse relevo ali, aqui é melhor, mostra os soldados romanos levando os tesouros do templo, certo? Menorás, trompetas e outras coisas que eles tiraram do templo. A destruição do templo. Nós temos até uma testemunha ocular, chamado Flávio Josefo. Ele escreveu aquela guerra dos judeus e a história dos hebreus. Ele era testemunha ocular, porque ele nasceu no ano 37, 38 e viveu até 100 depois de Cristo. E ele assistiu à destruição de Jerusalém e do templo. O templo judeu, que a Unesco hoje nega. Olha, gente, onde nós chegamos? Que pessoas cultas, educadas, inteligentes, quase podia ser que Deus manda a operação do erro para todos que não aceitam o amor pela verdade. Parece quase já uma sombra disso que vai acontecer no Apocalipse. Jesus falando aqui, não ficará pedra sobre pedra. Foi o templo, todos nós sabemos disso, e eles querem negar isso. Eles também querem negar a ligação de Israel com o túmulo dos patriarcas em Hebrom. Hebrom fica mais ao sul de Jerusalém. E ali, nós sabemos isso de, vamos dizer, pesquisas antigas, por parte clandestinas, né? Porque hoje o lugar que dá entrada aos túmulos dos patriarcas é controlado pelos árabes. Mas já houve pessoas que desceram ali, e hoje sabemos que lá embaixo tem uma caveira dupla. Uma caveira dupla. Primeira caveira, segunda caveira, certo? Ali tem a escada que desce, e ali é o começo das caveiras. Ali embaixo, de Macpela, que é o nome, túmulo dos patriarcas, realmente se encontram aqueles túmulos antigos, aquele lugar que Abraão comprou dos habitantes de lá para sepultar a sua esposa, Sara. E eles dizem, não, os judeus não têm nenhuma ligação com esse lugar. Então vocês veem que o avanço contra Israel, as mentiras, o antissemitismo, está ficando cada vez mais forte. Vocês ainda estão aqui? Senão nós vamos parar por aqui. Eu acho que é bom parar, certo?
Senão eu vou espantar vocês, vocês não vêm amanhã. Eu espero que amanhã venham até mais pessoas, certo? Porque agora, olha, nós vamos entrar só para abrir o apetite para amanhã, certo? Antes, ligado com Ariel Horowitz, tinha uma coisa que diz: Jerusalém não tem recursos naturais. Olha, esquece isso. Isso é passado. Isso é passado. Por quê? Só abrindo o apetite, certo? Quando Jacó abençoou seu filho José, ele disse: o qual, quer dizer Deus, te abençoará com bênçãos dos céus, dos Hashamaim, em cima, e com bênçãos das profundezas que se encontram lá embaixo. Sempre houve cristãos que disseram, muitas décadas, Israel vai achar petróleo. Na bênção de Moisés, o homem de Deus abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. E disse Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tentas, porque explorarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E amanhã vamos falar sobre isso. O que aconteceu em Israel desde o ano 2000? Aconteceram coisas incríveis, porque quando alguém em Israel tocou no assunto petróleo, todo mundo riu e disse: olha, esse Moisés conseguiu nos levar no único canto do Oriente Médio onde não tem petróleo. Ele conseguiu fazer isso. E os nossos vizinhos todos nadando em petróleo. Mas está mudando totalmente. Hoje eu li que a Sérvia e a Croácia querem importar gás natural de Israel. Amanhã vamos ver o que Israel achou no mar Mediterrâneo, que já é chamado o novo Golfo Pérsico. Estão acontecendo coisas incríveis lá em Israel. Até aqui, obrigado. Muito obrigado. Ele está até dando porque quer, né? Porque a gente queria mais. Então, pastor Riodo, obrigado. E vamos orar então agradecendo, e amanhã ele vai continuar esse tema ainda fascinante. E você explicar por quê? Porque Deus é sionista ainda. Como? Vai explicar ainda por que Deus é sionista. Sim, isso vem amanhã. Vem amanhã mesmo? Amanhã. Amanhã. É o final, é o último ponto para eles ficar, né? Ok. Pai querido, nós te damos graças em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim. Por nós podermos pegar a tua palavra e nós nos alegrarmos com as tuas verdades, conhecermos o teu plano e sabermos onde nós estamos e sabermos também para onde o Senhor está guiando o mundo, todo a história de toda a humanidade. E é um privilégio, ó Pai, o Senhor ter nos escolhido, ter aberto nossos olhos, ter colocado o nosso coração para entendermos, e como nós falamos, nos alegrarmos com esse teu plano. Nós te agradecemos a todos que estiveram aqui e rogamos a tua bênção, que amanhã mais pessoas também possam ser alcançadas e possam também, da mesma forma, ser edificadas, e o Senhor possa usar até para a salvação também. Nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.